Dizem que o que mais vale é a intenção. Se for verdade, o nosso programa de hoje começa com uma homenagem aos professores pela passagem do seu dia, ainda que com um pouco de atraso. Costumo dizer que há duas profissões que eu considero como verdadeiro sacerdócio. São elas, a dos médicos e a dos professores. Cuidam os membros dessas duas classes de partes essenciais da vida humana, da saúde do corpo, do bem-estar do corpo e da mente uns, e da instrução do intelecto, da luz, no caminho material, os últimos. Em Espiritismo, a gente fala que procura tratar sempre da educação num sentido mais amplo. A educação física, a educação intelectual, educação moral, espiritual e emocional. Mas mesmo restringindo a educação, ao seu sentido mais estrito de transmissão de conteúdos, ou seja, a instrução, nós estamos falando de uma autêntica atuação missionária por parte dos professores. Principalmente que nós sabemos que alguns deles, provavelmente a maioria, temperam o seu trabalho com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor às crianças, aos jovens e, por que não, também aos adultos, muitos deles. Às vezes, além de preparar os alunos para o sucesso exterior, eles tentam contribuir para o sucesso deles no cultivo de valores, no campo da ética, da formação de seu caráter. Há que se ter consciência, porém, que tudo que se conseguir passar para eles, eles vão carregar para o resto desta vida e para além dela. Porque os conhecimentos e as virtudes são bagagens não só do homem de hoje, mas do espírito imortal. As letras colocadas nas páginas de suas vidas são um novo capítulo da história milenar de cada um deles. Se forem boas, ficarão para sempre. E ao lado terão uma rubrica sua, professor, também dos pais, como colaboradores da grande obra de uma pessoa de bem e feliz. Bem, ficando conosco, vocês saberão também o destinatário do nosso abraço fraterno da semana, que vai também justamente para um professor brasileiro de reconhecimento internacional. Mas nós temos mais, no tema livre nós vamos falar sobre dor, evolução, dor, expiação e dor, auxílio. O que será isso? Contaremos já já. Amigos do Diálogo Espírita, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje. E vamos, então, direto ao assunto que, na introdução, já a gente vai ficar sabendo do que se trata. Permeando as obras básicas da doutrina espírita, estão lá os esclarecimentos sobre as dores e os sofrimentos, suas causas, tipos de manifestação e suas consequências. E nós aprendemos ali que as vicissitudes decorrem basicamente de três situações. Necessidade de reajuste com as leis divinas infringidas pelo mau uso do livre-arbítrio. Esta é a primeira situação. A segunda, provas solicitadas, geralmente pelo próprio espírito antes de reencarnar, com potencial de promover experiências em áreas ainda não desenvolvidas e capaz de acelerar o seu progresso espiritual. E a terceira situação é a assunção de missões de grande envergadura, que geralmente trazem consigo um grau muito elevado de sacrifícios pessoais. Mas nas obras de André Luiz, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, ele é um pouco mais específico. E é isso que nós vamos aqui ver com a Rosa e o Joilson, quando ele nos fala sobre dor evolução, dor expiação e dor auxílio. Vamos ver o que é isso. Então, Joilson, para começar, baseado nesse conhecimento trazido por André Luiz, como é que você conseguiria resumir para nós
o que seria essa dor evolução. Então, eles tratam nessa obra aí a respeito dessa dor evolução, e eles dão o seguinte exemplo, que assim como para você moldar o ferro é necessário o malho em cima do ferro quente, assim como também a planta, ao brotar, ao sair da terra, você joga a semente no solo e joga a terra em cima dela. E essa planta precisa vencer todos esses obstáculos da terra. Essa daí é a dor e evolução. Assim como também normalmente a gente vê na fase da adolescência, muitas crianças reclamam de dores no corpo. Né? E alguns médicos falam assim, essa aí é a chamada tal dor do crescimento. Essa aí é a dor e evolução, é que todos nós passamos por ela ao longo da nossa existência. É a dor e evolução. E espiritualmente também, todos os percalços, os aprendizados, as lições, ela tem essa finalidade, de empurrar você para frente. Empurrar é te né? impulsionar. É Então, fazer essa você ir para frente. Porque às vezes causa sofrimento. Não é às vezes dor, não é dor física a gente está falando aqui, né? Mas não deixa de ser um tipo de... Também aquele que estuda, vamos pegar assim o exemplo do estudante. Até ele pegar o ritmo de um estudo, ele, como costuma se dizer, ele tem que fritar o cérebro. Estudar muito. E sofre, tem que levantar cedo, também, enfrentar tudo isso aldeia, faz parte né? da evolução, mas isso é o que vai impulsionar ele no seu caminho. Rose, e o segundo tipo, então, a dor expiação agora. Aproveitando o exemplo brilhante do Joilson, né, do estudante, para nós entendermos com mais facilidade. Se o aluno não estuda matemática, não gosta, não quer saber, não presta atenção na aula, não faz exercício, não busca ajuda, o que acontece com ele? Ele precisa ver no horário que seria para o seu descanso, para o seu lazer, à tarde, se ele estuda de manhã, e fazer aulas de recuperação de matemática. Isso é um castigo? Não é. Ele gosta de vir? Claro que não, ainda mais que já não gosta de matemática e tem que enfrentar tudo de novo no horário que os outros estão brincando. A dor e expiação é mais ou menos isso. Você deixou de trabalhar no tempo justo ou fez coisas erradas contra os outros, desperdiçou seu tempo. Você recebe uma nova oportunidade que não é castigo, mas que vai reajustá-lo com o programa que os outros já estão seguindo, para que você não fique para trás. Dor e expiação, então, é quando as leis divinas nos trazem dificuldades e desafios que atuam sobre nós sem que nós estejamos gostando muito daquilo, que nos trazem sofrimento, às vezes, mas que visam a nos reequilibrar perante os desajustes que nós mesmos cometemos perante a lei divina. Lembrei agora, Wilson, que o André Luiz cita, a gente vai ver alguma coisa da própria obra aqui, mas me ocorreu também que eles, em algum momento, acho que num outro, não no livro Assim Reação, que nós vamos ver agora, mas num outro, que ele fala que os animais também passam pela dor e evolução, né? Lembra que nós falamos que em outro dia nós falamos sobre Deus e os animais, né? Sim, sim. Não sei quem que estava comigo aqui, não era um de vocês. Mas é nesse mesmo livro que ele fala. Porque nós falamos que por que os animais sofrem também, tem doenças, etc. É a dor e evolução, sim. Né? Agora, eu queria fazer uma rápida leitura aqui do livro Ação e Reação, justamente de André Luiz, que trata especificamente sobre esse assunto. Então, vejam só, pegando aqui numa certa altura já, né, para não se tornar cansativo. É assim que, pela intercessão dos amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. O infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se, através de longas reflexões e benéficas disciplinas, para o ingresso respeitável na vida espiritual, quer dizer, o retorno lá. Então, nós entramos aqui agora na dor expiação. Queria que vocês, na dor auxílio.
Essas duas situações que ele aborda aí. Uma como preparação para a desencarnação e outra, às vezes, como uma espécie de um freio para que ele não cometa, às vezes, um equívoco maior. Com a palavra vocês. Entendemos assim, essa dor auxílio, como ele coloca ali, que os espíritos vêm então e aplicam uma, digamos assim, dão uma energia ali na pessoa para que ela acaba adquirindo uma enfermidade, que é o caso que ele comenta nessa obra. E a gente pode até pensar assim, poxa, mas então os espíritos acabam interferindo e causando um mal maior ainda para aquela pessoa? É assim que funciona? Espírito bom fazendo o outro sofrer. Fazendo um outro sofrer? É essa a ideia? Obviamente que não. Se nós pensarmos que um pai, né, ao pegar um filho que está envolvido aí com uma, digamos assim, com uma situação de drogas, e o que ele faz? Ele pega esse filho e interna esse filho contra a vontade dele, obviamente. E lá ele vai passar por processos dolorosos, até que ele se desintoxique e então comece um tratamento para que ele se recupere daquela situação. Na espiritualidade eu entendo que é da mesma forma. Os espíritos vendo que nós aqui encarnados vamos tropeçar, digamos assim, de uma forma absurda, ao ponto de quase que perder uma encarnação por detalhes, por compromissos que a gente acaba assumindo. Então, eles acabam causando uma enfermidade na pessoa para evitar um mal maior. Esse é o entendimento que nós temos a respeito disso. Agora, nós ainda estamos muito longe de compreender como exatamente eles se processam essas situações. Esse é o entendimento que temos. Depois a gente pega as duas situações juntas, mas vamos ver agora, queria com a Rose, sobre essa necessidade, às vezes, de uma enfermidade dessa e tal, foram citadas algumas, para fins de preparar o indivíduo para a desencarnação. Facilita esse processo de enfermidades? A gente sabe que sim, né? Mas eu queria que você explicasse. Bom, nós às vezes nos centros espíritas, né, nós conversamos com os espíritos desencarnados que chegam até nós, muitos já equilibrados, outros ainda sem saberem que morreram, né? E o que a gente nota nesses espíritos que se comunicam? Aqueles que morrem muito repentinamente, se estão espiritualizados, se têm ideia da vida espiritual, eles reconhecem a sua situação, aceitam, veem os seus entes queridos com facilidade e são encaminhados. Outros que morrem muito repentinamente, mas eram muito voltados à vida material ou muito apegados à família, eles têm mais dificuldade nesse processo porque não estão preparados. O que a doença faz conosco, nesse caso da preparação para o desencarne? Ela nos desencanta com o corpo, nos desencanta com a vida. Aos poucos ela se torna tão incômoda, tão limitadora, que nós começamos a relembrar com muita saudade do nosso tempo de liberdade em que podíamos andar sem dores. E quando desencarnamos e descobrimos que a dor acabou, que temos um corpo perfeito, completo, livre das limitações, o desencarne é muito bem-vindo. O reencontro com os entes queridos é uma festa de luzes e de amorosidade. E é isso que a doença faz conosco, nos prepara para essa passagem. Sem dúvida que eu pessoalmente, né, se puder escolher, eu não gostaria de ter uma doença prolongada. Nem eu. A gente desconhece o nosso destino, aí não está mais nas nossas mãos, né? Não depende mais do nosso livre-arbítrio, pelo menos dessa encarnação, talvez ela seja a consequência até do que a gente fez ou deixou de fazer na anterior, é possível, né? Mas o fato essa é uma realidade. Melhor a pessoa, passar aqui que ela vai se desligando, os laços perispirituais do nosso corpo espiritual, eles vão se afrouxando com uma doença mais prolongada. E a pessoa, como ela disse ali, usou o termo desencanta, realmente ela começa a suspirar pelo descanso. Ela se desapega de tudo que é relativo à vida material, não só a vida material em si, mas dos bens que ela possuir, eventualmente recursos monetários e até dos seus afetos, porque ela sabe que vai continuar lá de lá, mas não adianta querer ter ciúme mais do parceiro, dos filhos, querer ter os filhos. Ela sabe que vai passar por lá de lá e vai ter que dar liberdade para essas criaturas deixar elas tocarem as suas vidas. Agora, Wilson, um ponto que cabe um esclarecimento
É que essas situações, como ele mesmo esclarece aí na obra, às vezes. Às vezes. Não Então, vamos pensar que toda e qualquer doença é porque um espírito causou a doença. Não, não é assim que acontece. exatamente. Eu coloquei até aqui nesse item posterior, justamente essa chamada de atenção para seguintes termos que ele usa no texto que eu li. Para evitar quedas maiores, você explicou lá atrás. Por amor. Depois ele diz assim, que é para evitar quedas morais, etc., mas mais frequentemente um preparatório da desencarnação. Por amor também. Aquelas doenças, por vezes, não quer dizer que toda vez que a pessoa tem uma trombose, tem um ataque cardíaco, um infarto, que seja tal da dor auxílio, não. Às vezes é porque a condição orgânica dela levou até esse ponto. Pode ter outras razões. Sempre tem uma implicação. Há uma interatividade. Emocional, O homem encarnado, ele é composto de 3 partes. O corpo físico, a alma, o espírito e o perispírito que faz a ligação. E enquanto ele está vivo, essas 3 coisas interagem entre si. Mas especificamente nessa análise do André Luiz, de a dor auxílio, ela só vai ser, por vezes, se constituir essas doenças. E reitera, longas reflexões e benéficas disciplinas para o retorno à vida espiritual. Agora, tem um exemplo interessante de dor auxílio, do André Luiz, numa outra obra, que ele faz quando informa o seguinte, que um determinado espírito reencarnaria com uma perna defeituosa, como medida preventiva sem relação com as vidas passadas. Não tinha, o problema na perna não tinha nada a ver com vida passada, mas era para atender a um equívoco cometido por excesso de vaidade. E o próprio espírito, nessa obra, ela diz o seguinte, aspas, a perna doente me auxiliará com boas preocupações. Então, ele não usar indevidamente a perna para o cometimento de qualquer falta, como apressadamente alguém poderia concluir interpretando de forma linear a lei de causa e efeito. Então, tem um minutinho, depois tem mais uma questãozinha que eu queria passar para vocês. Um comentáriozinho rápido sobre isso aí, Rose. Esse exemplo. A dor, ela age onde faltou trabalho, ou onde o trabalho tem que ser direcionado. Ela acelera o processo evolutivo. Esse tipo de dor auxílio numa limitação, numa doença, visa direcionar o nosso processo de trabalho, para que ele não se perca em caminhos inúteis. É só isso. É um atalho, muitas vezes como se fosse uma subida de morro que evita um longo trajeto em volta do morro, mas que causa sofrimento, que traz limitações, mas que visa facilitar a pessoa a chegar mais perto e mais rápido do seu destino. Joilson, você vai fechar, e antes eu quero ler para você da obra, também de André Luiz, No Mundo Maior. Um outro caso, exemplo de dor auxílio. Um pai de família, alcoólatra e assediado por espíritos vampirizadores, após várias tentativas de ajuda para aconselhamento e assistência indireta, para evitar uma queda maior de graves consequências, um espírito aplicou passes ao longo da espinha dorsal e depois no coração durante vários minutos quando ele teve uma parada. Foi hospitalizado, mas conforme o instrutor Calderaro, aspas, por algum tempo será amparado pela enfermidade, conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que não se apodreça no hospício. Será portador de nevrose cardíaca por 2 ou 3 meses. É o caso de que os espíritos fazem, como a Rosa até comentou aqui, por amor, para que ele evite um mal maior. Evite até que, de repente, por aquela condição, ele viesse até, digamos assim, a perder aquela reencarnação dele, né? Se comprometer ainda mais. Então, os espíritos provocaram essa enfermidade dele, que assim ele vai acalmar, vai sossegar, vai ficar lá no leito do hospital por 2 meses, refletindo, né? A família também não precisava sofrer com aquela situação, então a família também está sendo amparada. Essa aí é a dor auxílio. Por merecimento espiritual da família. Também. Quer dizer, de um dependente químico, né? Porque o álcool não deixa de ser uma dependência, e que seria internado num hospício, muitas vezes desavisadamente, porque às vezes nem seria talvez o tratamento ideal, mas de qualquer maneira para um tipo de alienação mental, né? Ele acaba sofrendo um outro problema. No hospital, obviamente, que não ia deixar ele beber, ele vai se desintoxicar, né? E vai botar a mão no freio. Ó, tô quase partindo dessa para a próxima, para outra.
Então tem que tomar cuidado. Se eu E continuar aí com ele aquele tem mais uma abuso, oportunidade de refletir sobre o que ele vinha fazendo. O amor nos rodeia, né? O auxílio vem de todos os lados. E às vezes o remédio é amargo, mas é remédio. gente, é muito legal esse estudo. As obras do André Luiz são riquíssimas, de muito conhecimento, de informações assim que a gente, até hoje, nós, espíritas de muitos anos, a gente se surpreende com tantos questionamentos, com tanta oportunidade de aprendizado que a gente pode ter. Adquira as obras do André Luiz, são 13, vai naturalmente aos poucos, e leia uma, quase por brincadeira, para você ver como é gostosa a leitura e como mexe com o nosso conhecimento, com a nossa vontade de aprender coisas diferentes. E tem download free, né? Tem também. Bom, nosso tempo esgotado, nossos demais quadros vêm aí já na sequência. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Prezados amigos, uma pergunta muito interessante que nos foi enviada. Ela é longa, então vou me permitir ler. Se até a gente comum como eu gostaria de possuir o dom de resolver todos os problemas do mundo, por que Deus, que tudo pode, nada faz quanto à miséria, às injustiças, à fome, à opressão, por exemplo? Bem, realmente é uma pergunta muito interessante, até porque exatamente as injustiças, as contradições, as dores e as misérias do mundo são exatamente os argumentos que os ateus usam para, entre aspas, provarem que Deus não existe. Ora, se Deus é tudo isso, bondade, justiça, perfeição, amor infinito, como Deus vai permitir que as coisas ocorram e não faz com que elas sejam diferentes? Bem, nós vamos começar a separar algumas coisas. Primeiro, a distinção entre permitir e determinar. Permissão é uma coisa, determinação é outra. Segunda coisa, como nós poderíamos explicar o sofrimento dos seres humanos, o sofrimento dos filhos de Deus, se nós adotássemos apenas a existência de uma única vida? Se nós nascêssemos, fôssemos criados no exato momento do nascimento, desenvolvêssemos a nossa vida e viéssemos a morrer, e com essa morte teríamos determinado definitivamente o nosso destino, aí, por certo, não é possível a existência de Deus, porque Deus estaria escolhendo nesse nosso mundo tão cheio de injustiças, diferenças e contradições, quem sofreria e quem não sofreria, quem estaria na riqueza, quem estaria na miséria absoluta, quem tem o do bom do melhor e quem morre de inanição em muitos países do mundo. Deus escolheria arbitrariamente? Evidente que não. Se nós aceitamos a existência divina, nós temos que ver também que na Terra deve existir alguma outra coisa que explique essa permissão de Deus para que o sofrimento existe. E essa explicação só encontra uma base lógica, uma base de razão na reencarnação. Aí se tem uma explicação plausível do porquê do sofrimento, das angústias, dos problemas que o mundo atravessa hoje. A teoria de uma só vida não é compatível com a existência de Deus. A existência de Deus só é explicável pela existência da reencarnação. Na teoria da reencarnação, todos nós passamos por processos de aprendizagem usando o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio nos deixa fazer o que quisermos, mas nos traz a responsabilidade de respondermos por tudo aquilo que fazemos. Pelo processo de reencarnação, nós nos reunimos com espíritos que pensam igual a nós, com espíritos que realmente afinizam com o mesmo modo de pensar e que, portanto, têm o mesmo tipo de uso do livre-arbítrio. Ora, o mau uso do livre-arbítrio traz consequências negativas
entre elas a dor, o sofrimento, as injustiças aparentes, as misérias, as contradições do nosso mundo. Nosso mundo é uma escola. Nós viemos aqui para aprender. Erramos, repetimos de ano, erramos muito, somos punidos por nós mesmos, pela nossa própria consciência, por aquilo que deixamos de fazer correto, pelas energias que trazemos para nós. Mas nós estamos aqui para aprendermos a sermos felizes. Se nós não formos aprender isso pelo amor, pela lógica, pela razão, pelo raciocínio, estaremos aprendendo pela dor e pelo sofrimento. Portanto, Deus permite que soframos, permite que a humanidade atravesse esses momentos conturbados, essas injustiças, essas contradições da riqueza e da pobreza, da saúde e da miséria, porque são consequências do ato humano. O plantio é livre, a colheita sempre será obrigatória. Deus nos dá os meios da mudança e transformação. E quando nós decidimos fazer isso, nós construiremos um mundo mais feliz, mais exato e mais justo. Pensemos nisso. Muito obrigado. Ainda aproveitando o transcurso do Dia dos Professores, dias atrás, nosso abraço fraterno desta semana é um exemplo muito positivo para todos nós, não só para os de sua classe. Estou falando de Diego Mafuz Faria Lima, eleito como educador do ano de 2015 e um dos 10 finalistas do Global Teacher Prize 2018. O professor Diego é também diretor da Escola Municipal Darcy Ribeiro, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, uma das escolas mais problemáticas até então. Questão de evasão escolar, de vandalismo, de assédio de traficantes, entre outros problemas. Quando ele assumiu a função diretiva há 4 anos, ele foi humilhado, foi xingado, foi enxotado. Num determinado dia, jogaram água nele, jogaram maçãs da merenda escolar, jogaram lixo sobre ele. Mas ele falou que estava ali e que vinha para ficar. E foi persistente no seu trabalho. Com muita conversa, ele conseguiu modificar muitas coisas, a começar pelas próprias instalações da escola, com a ajuda de alguns pais e dos próprios alunos. E melhorou também o relacionamento entre os alunos e entre alunos e professores, de modo que também houvesse um ganho em relação ao aproveitamento curricular. O anúncio de finalista como educador padrão em nível mundial foi feito em fevereiro deste ano por Bill Gates. E a final foi no dia 18 de março, em Dubai, onde o professor brasileiro concorreu com cerca de 30 mil outros candidatos ao prêmio de 173 países diferentes. Ele não ganhou o prêmio de $1 milhão, mas só o fato de estar ali entre os 10 finalistas já foi um motivo de grande alegria, de grande orgulho para a família, de grande realização. E o Brasil vem se notabilizando nessa premiação. Na edição de 2017, outro brasileiro, o Emerson da Silva Nogueira, ganhou o Educador do ano de 2016 e também foi um dos 10 finalistas nesse concurso em nível mundial. E aqui nós lembramos e recomendamos que toda a classe, talvez no seu primeiro dia de aula, fosse convidada a assistir a um filme de 1967, Ao Mestre com Carinho, com o ator negro Sidney Poitier. Quando presenciamos os tristes espetáculos de numerosas agressões verbais, morais e físicas aos professores dentro da sala de aula, este filme, que trata exatamente de uma situação como essa, deveria ser sempre reprisado. Para finalizar, o nosso premiado, o Diego Mafuz, também é negro, tal qual o ator e seu personagem no filme citado. A inaceitável e vergonhosa violência contra os professores, por parte de alunos, e muitas vezes até por pais,
não é exclusiva contra os negros, contra os professores negros, mas muitas vezes é motivada ou agravada por esse detalhe, infelizmente. Então, um abraço do nosso programa ao educador Diego Mafuz de Faria Lima e a todos os professores brasileiros. E o nosso repúdio aos que desrespeitam e agridem, e também aos professores, e também aos pais, muitos deles, e à sociedade em geral pela conivência diante desse tipo de situação. Nosso abraço a todos vocês também. Até a próxima semana.